Olá, na série de entrevistas com os vereadores eleitos em Paranaguá, eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio do Voz do Litoral o vereador Luiz Maranhão, do PSB. Ele foi o 16º vereador eleito nessas eleições com 868 votos, o que representa 1,15% dos votos totais. Vereador, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Boa tarde. Eu que agradeço e estou à sua disposição. Boa tarde. Vereador, para a gente começar, eu gostaria de lhe perguntar com relação à sua carreira profissional. A ideia dessas entrevistas com os vereadores é apresentá-los para a população paranaguara. Gostaria que o senhor falasse então um pouquinho da sua carreira. O senhor é funcionário público do Porto, né? Sim, sou funcionário público do Porto, mas antes de trabalhar no Porto, eu trabalhei em algumas empresas privadas, né? Cocap, a Refinadora de Óleos Brasil, a Tibagi, e Sadia por pouco tempo. Depois prestei um concurso público para a Guarda Portuária, onde estou até hoje, lá no Porto, por 27 anos. No Porto exerci outras funções como assessor do superintendente e assessor da diretoria empresarial. Então, são 27 anos de Porto, uma luta, uma vida bem interessante lá. Tá certo. Bom, vereador, dentro dessa sua atuação, um dos seus principais focos deve ser, então, a atuação entre a Prefeitura, a Câmara Municipal, né, a Prefeitura e o Porto, logicamente, então. Veja, nas minhas andanças pedindo voto, eu explicava para as pessoas, e até foi uma surpresa essa candidatura, Rafael, isso não era projeto de vida, agora se tornou um projeto de vida. Muito me honra ser vereador da cidade de Paranaguá. São duas questões que eu quero levar para esses 4 anos de legislatura, de gestão. A Câmara de Vereadores tem uma comissão de assuntos portuários. Tá? Eu desejo atuar nessa comissão. Me sinto muito à vontade, até pelo tempo que tem de Porto. E uma outra questão que eu quero colocar com muita firmeza no Legislativo é o respeito à cidade de Paranaguá, que eu vou explicar no decorrer da entrevista. É isso exatamente o que eu quero fazer e que eu vou fazer, pode ter certeza. Agora, deixando claro para a população que um vereador sozinho não faz absolutamente nada. E o que eu coloquei aqui, isso vai ser feito com o Poder Legislativo, levar os 18 companheiros da Câmara nessa luta. E na luta que eles também tiverem, que seja importante para a cidade. Ok. Pode falar. Bom, respondendo a tua pergunta, e desculpe atropelar, a questão da Comissão de Assuntos Portuários. Nesses 27 anos de Porto, a gente sempre observa e recebe inúmeras visitas de empresários do Brasil e do mundo querendo investir nessa cidade, certo? E nós temos um potencial muito grande. A nossa vocação, a vocação de Paranaguá é Porto, embora nós temos um potencial muito grande na área de turismo, certo? Mas no que diz respeito a Porto, nós somos muito bons, porque o Porto de Paranaguá é referência para os portos do Brasil. Costuma-se dizer que o que dá certo em Paranaguá, os portos de outros estados copiam. Embora determinadas pessoas que estão em Paranaguá acham que o Porto surgiu depois de 6 anos para cá. Não, o Porto tem aí 70 e poucos anos de história, de vida e de luta. Então, com relação a esses investimentos, posso citar como exemplo o que é tão falado, essa questão do Porto do Imbucuí. Nós precisamos incentivar esse projeto, essa viabilidade desse projeto. E o Poder Legislativo tem que estar inserido nisso. Nós precisamos estar inseridos nessa questão. Outro projeto interessante diz respeito a... Eu estive na SEAP, na apresentação do PDZPO do Porto e também na apresentação de uma estação truck no quilômetro 6 ou 7 da 277. Aparentemente, acho que essa estação truck, ela resolve um problema muito grande de Paranaguá, que é essa questão dos caminhões dentro da cidade. Isso vai ser disciplinado. Então, investimento gera riqueza. Gente, o que gera emprego, o que gera renda é empreendedor, é empresário. É esse pessoal que gera isso. E olha, Rafael, eu andei nessa cidade, andei muito por Paranaguá. Eu sempre fui um homem de bastidor em campanha política, nas campanhas do meu irmão, e devo dizer para você, é assustador o número de desempregados em nossa cidade. É até com relação a isso que o senhor diz a questão do respeito ao Paranaguara, diz também a geração de emprego? Essa questão do respeito, eu quero dizer para você, seria um outro tópico. Voltando a insistir no investimento. Gente, Ministério Público, Câmara de Vereador, talvez Prefeitura e tantos outros órgãos, eles não geram nenhum tipo de emprego, mas eles podem ajudar muito.
E falando em Ministério Público, eu tive uma primeira conversa na SIAP com a doutora Priscila e senti uma pessoa muito acessível, de diálogo e que também acredito que tenha muita preocupação com essa questão social da cidade de Paranaguá. A outra questão que eu levantei sobre a questão sobre respeito a Paranaguá, tem umas coisas que nós não podemos mais aceitar, né? Talvez algumas pessoas não saibam o que eu vou falar aqui agora. Só para você ter uma ideia, a Ecovia, que cobra o pedágio mais caro da história do Brasil, acredito eu. Eu não sou um homem que conheço o mundo, mas conheço alguma coisa do Brasil. Esse pedágio Paranaguá-Curitiba é uma barbaridade do preço de ida e volta, certo? Eu não sei se vocês sabem, é bom que o telespectador fique sabendo, a manutenção da 277 pela Ecovia, ela acaba ali no trevo da Marcelo de Visconde e acaba no trevo lá onde tem um posto do Locatelli BR, um pouco antes da ponte lá do Rio da Vila, certo? É um absurdo isso, né? Porque os caminhões, até onde eu sei, e a cidade toda sabe, ela entra no quilômetro zero do Porto de Paranaguá. Algumas pessoas dizem, mas isso é um contrato. Não, isso não é um contrato, isso é uma falta de respeito com a cidade. São apenas 12 quilômetros. Será que isso aí vai quebrar a Ecovia? E o maior faturamento da Ecovia, chefe, está no caminhão. Tá então nós temos que exigir, e eu até defendo o diálogo, e se não houver diálogo, precisamos parar a cidade para chamar atenção. Nessa questão eu peço o apoio do Ministério Público nesse sentido. No que diz respeito também a essa questão de falta de respeito, eu vejo um empresário como o José Carlos Poças, que há 2 anos atrás foi realizada uma audiência pública sobre a construção de um shopping, uma área de 62 mil metros quadrados, que só na obra vai gerar 400 empregos direto. Após a construção desse shopping, um marco para Paranaguá, mais de 1.500 empregos diretos. Rafael, uma cidade que está sofrendo com o número de desemprego, precisa ter um prefeito que pegue esse projeto e vá até o governo, vá até os órgãos e resolva essa questão. Esse shopping precisa sair da cidade de Paranaguá. Sabe o que é 1.500 empregos? E as empresas que virão, as bandeiras que estarão aí, Renner, Balarote, CIA, Loja Americana e tantas outras. A agência bancária, que aquela região carece tanto de uma agência bancária. E um outro detalhe, no piso superior nós vamos ter a Universidade Positivo, uma universidade de renome nacional, que vai trazer, o que traz para a cidade? Traz o lado intelectual, o lado do jovem que estuda, né, e o jovem é o oxigênio para a cidade. Tá, então nós precisamos trabalhar um pouco nisso. Vereador, infelizmente o nosso tempo está acabando, eu vou pedir rapidamente só para o senhor deixar um recadinho de agradecimento então para o seu eleitorado, aqui esses 8.868 votos. Eu só gostaria de pedir uma paciência sua para 2 questões com relação ao respeito com Paranaguá. O Porto anunciou há um ano atrás que Paranaguá teria 5 viadutos, faz 1 ano, né? Até agora nada. E eu escuto falar que querem construir uma estrada para Antonina, uma estrada que vai ligar nada a lugar nenhum, por 150 milhões. Outra coisa, Rafael, já se gasta uma fortuna com dragagem em Antonina. E, por favor, eu lhe peço mais um segundo nessa questão de respeito. Eu sou portuário e eu digo a você e ao telespectador e peço licença ao povo de Paranaguá. Os portuários nunca foram tão maltratados na história do Porto de Paranaguá. E vou citar um exemplo para você. Você sabe que no Porto de Paranaguá se cobra tudo do portuário. Nós temos comissionado que faz 1 ano que não aparece no Porto. Nós temos outra situação, Rafael. O portuário tem que levar atestado médico quando falta, correto? O comissionado não precisa levar atestado médico. Veja um absurdo. O guarda portuário Eroso, meu amigo, ele recebeu um pastor para fazer uma bênção ali numa área que os TPAs entram. Ele foi punido com 3 dias de suspensão. Tá? Vereador, infelizmente eu vou ter que lhe cortar, peço perdão, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas eu agradeço a sua participação aqui conosco, sucesso aí na sua nova etapa enquanto vereador. Bom, nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e já voltamos. Acho que...